E tem acontecido também de eu marcar para ir em uma unidade prisional determinado dia, e quando eu chego lá, meu cliente vem com uma ficha de 5, 6 nomes. Eles chegam e perguntam: sou advogada é bom? Sou advogada é boa? Aí eles falam: é muito boa, vai resolver seu problema. Aí no dia seguinte eu tenho que voltar. Então, assim, antes, no início, eu ia a uma unidade prisional e atendia 2 internos. Hoje eu vou e eu não tenho mais hora para sair. A gente precisa se posicionar e mostrar: ei, eu sei fazer isso, para que a gente tenha cliente e seja reconhecido a partir de um bom trabalho com um. Basta um cliente, a partir de um bom trabalho com um cliente, a gente vai conseguir inúmeros clientes. Hoje eu não sei te dizer, Fê, do fundo do coração, sem abrir planilha aqui no computador, enfim, quantos clientes eu tenho. Começando agora mais um episódio do nosso podcast Criminalista em Foco, e hoje eu vou receber a doutora Ana Caroline Soares aqui no nosso canal. Ana, seja muito bem-vinda, e a gente está aqui hoje para poder ouvir a sua história, né? Quem acompanha aqui o meu podcast sabe que eu sempre trago convidados especiais para contar as suas histórias, a trajetória na advocacia, enfim, para que as suas histórias sirvam de inspiração e motivação para aqueles que estão nessa jornada da advocacia também. Ana, seja muito bem-vinda. Quero que você comece se apresentando e contando para o pessoal quem é Ana Caroline, da onde ela é e por que você caiu aqui de paraquedas na advocacia. Obrigada, Fer. Bom, vou começar pelo começo, né? Como muita gente não viu o nosso primeiro podcast, que foi o início da minha história, eu contei tudinho desde o início mesmo, desde a minha aprovação do AB. Vou fazer um resumo do meu começo. Pode fazer que a gente quer te ouvir. Pois bem. Bom, gente, vamos lá. Eu passei na OAB no ano de 2021. Em 2021 eu fui aprovada, porém, o que muita gente se surpreende hoje é em saber que eu só fui pegar minha carteira da ordem em 2022, em abril de 2022. Só que tem um porém nisso tudo, né? Apesar de eu ter pego minha carteira, vai fazer um ano agora, a gente está gravando podcast em fevereiro de 23, eu já sabia muito bem o que eu queria. Já seguia a Fer há muito tempo, já ficava de olho naquelas aulas ao vivo, gratuitas, e foi aí que eu fui me apaixonando pela execução penal. Por quê? Eu vim de uma cidade do interior do estado do Espírito Santo. E hoje eu moro na capital do Espírito Santo, na região da Grande Vitória, em Vila Velha. Quando eu vim para cá, no meio da pandemia, eu não conhecia absolutamente ninguém, nenhum advogado, não conhecia ninguém para me dar uma direção, para me dar um norte, para me abrir uma porta. Então, eu me vi sozinha. Tive que dar o meu jeito. O que eu vou fazer? Eu vou me posicionar. Eu vou mostrar para as pessoas o que eu sei fazer e eu preciso ser especialista em algo que nem todo mundo domine. Porque criminalista, Fer, a gente tem muito criminalista por aí. Muita gente que não tem nem uma pós-graduação, mas se autodenomina um criminalista por só fazer o criminal. E eu não queria ser só mais uma criminalista. Eu queria ter um diferencial e foi aí que eu me apaixonei pela execução penal. No início, antes mesmo de eu passar na OAB, de eu pegar minha carteira, na verdade, eu me Então, você apaixonei. é exceção à regra. Você já sabia que existia execução penal, já gostava da área, você é exceção à regra. Sim, exatamente. Mas eu tive várias opções, porém eu encontrei na execução o que muita gente não sabe nada de execução. E hoje, na prática, é até triste de ver, gente, porque, olha, é uma área muito carente. Uma das perguntas que eu mais recebo hoje, principalmente isso me marcou. Quando eu comecei, assim, a postar conteúdo profissional no Instagram, logo quando eu comecei o curso, Fê, foi em julho de 2022, ano passado, eu sou da turma de julho do ano passado. Logo que eu iniciei, eu falei, bom, vou tirar todas as minhas fotos pessoais do Instagram,
vou começar do zero e quero que as pessoas saibam o que eu faço, porque é muito importante as pessoas saberem que elas têm determinado problema e você tem a solução para aquele determinado problema específico, porque a execução penal é algo específico. Sim. Então, eu falei, eu tenho que me posicionar e tenho que mostrar para as pessoas que já me conhecem que eu faço algo que muita gente não faz. E mostrar para as pessoas, explicar para as pessoas, o que eu faço todos os dias, é explicar o que é a execução penal, que muita gente não faz ideia do que é execução penal. Então, quando eu abri minha primeira caixinha, eu recebi uma pergunta, sim, eu não sei qual era a intenção daquela pessoa me perguntando aquilo, mas eu percebi, depois eu entrei no perfil dela, ela era estudante de direito ainda. E ela me perguntou, realmente dá para viver só de execução penal? E eu respondi a ela colocando uma foto do mapa da situação carcerária do estado do Espírito Santo. Eu perguntei, e aí, tem cliente? E ela só me respondeu no direct, nossa, realmente, tem cliente sim. Dá super para sobreviver e viver da execução penal, que é o que hoje, graças a Deus, me sustenta, é a execução penal. Que incrível! E assim, ó, você é uma exceção à regra, porque diferente da minha história, diferente da história de outros colegas advogados que eu converso, que eu recebo no curso, que eu recebo no meu Instagram, tinha aquele conflito, eu queria concurso, aí de repente eu comecei a estudar na advocacia, você não tinha muita certeza. E você não, você tinha isso muito bem definido antes de você começar na advocacia, eu quero execução. Você, muito antes, teve um olhar que 98% dos colegas advogados não tem, que é, eu vou olhar para uma área do direito que é pouco explorada e que tem muitas oportunidades. Eu vou olhar para uma área do direito que não é procurada pelos colegas advogados. E por que não é procurada? É porque não tem cliente? Não, não é por isso. Não é procurada porque a gente não estuda na faculdade, então a gente não chega nem a pensar, atuar. Acha que só tem a parte de cálculos, isso já assusta muita gente. Não entende o que pode ser feito nessa fase. Então, devido a essa falta de informações sobre esse nicho de atuação, acaba sendo uma área esquecida, logo tem muito espaço. E você foi visionária, você percebeu isso lá atrás e você está aí há um ano já na advocacia. Mas, Ana, olhando você hoje e a Ana que há um ano tomou a decisão de ser advogada, você imagina, eu quero saber como que é a sua realidade hoje, primeiro. Hoje, como é a Ana advogada? Como eu contei no primeiro podcast, eu vou contar novamente, porque eu sei que tem muita gente nova aí. Gente, eu era dependente. Eu vim para Vila Velha, aqui para Grande Vitória, quando eu me casei. E eu não trabalhava. Eu não tinha passado ainda no OAB. Eu me formei em 2019, aí surgiu a pandemia em 2020, eu me casei no final de 2020 e mudei para cá. Então, eu era completamente dependente financeira. E o meu maior sonho era ser independente financeiramente. Sonho de quem não é, né? Ter a sua independência financeira. Mas eu não queria só ser independente financeiramente falando. Eu queria ser reconhecida na minha área. Eu queria ser especialista. Eu queria ser reconhecida como especialista naquilo que muita gente não dominava e não faz ideia de como nem atuar, que é a execução penal. Então, eu até fugi da pergunta, Fê. Eu perguntei como você se vê hoje na advocacia. Eu me surpreendo muito olhando o tão pouco tempo que faz, porque eu me vejo realmente reconhecida. Hoje eu sou reconhecida como especialista numa área que aqui, pelo menos, eu não conheço ninguém que seja especialista aqui no Espírito Santo, eu não conheço. Deve ter, com certeza, mas não conheço, uma área muito carente e muito respeitada, mesmo sendo tão jovem advogada, assim, em tão pouco tempo de advocacia. Então, também me deparo com muita gente falando, mas eu acabei de tirar minha carteira do AB, eu vou focar num nicho assim tão que as pessoas nem conhecem. É posicionamento. É falar com todo mundo, mesmo que seja com as pessoas que você já conhece, pessoas que já te seguem no seu perfil de Instagram, de rede social, enfim. Gente, eu sou especialista nisso.
eu sou especialista em execução penal, eu estudo isso se trata disso, disso, disso. É sempre legal a gente falar os problemas que a gente resolve, né? Se você está com problema X, eu sei resolver esses problemas. A execução se trata disso, disso, disso. Então, isso fez muita diferença na minha advocacia. E muitos colegas advogados daqui da Grande Vitória me conhecem só através do Instagram e souberam da minha existência só através do Instagram. Eu não tive medo de me posicionar, eu não tive medo. Todo mundo tem. Eu ia te perguntar isso, porque todo mundo tem medo de se posicionar. Ah, mas eu vou me posicionar só na parte de execução, vai dar ruim isso e tal. Como foi isso para você? Foi tão natural, eu já estava tão decidida, como eu disse antes, né? Você começou falando, eu decidi que eu queria advogar no meu primeiro período da faculdade. Na verdade, antes de eu entrar na faculdade, eu já sabia que eu ia ser advogada. Eu só pensava que eu seria familiarista, algo que hoje está completamente fora da minha realidade, que eu não sei lidar mesmo, não sei. Mas a execução me surpreendeu muito, porque eu me apaixonei completamente. E a execução penal também me abriu outras portas, muitas outras portas. Lá dentro da unidade prisional, aprendendo e dominando a execução penal, quando a gente domina o que a gente faz, independente de ser novo, de ser jovem advogado, independente também de sempre ter advogado numa determinada área, quando a gente se resolve, não, eu vou focar na execução, vou fazer meu primeiro atendimento. Aquele cliente vai ver a diferença. Esse advogado sabe o que está falando. Esse profissional sabe o que está falando. E eu vejo muito isso hoje na minha realidade. Todo cliente que eu converso, eu faço questão de explicar tudo. Mas para isso a gente tem que dominar a execução penal. Perfeito. Para isso a gente tem que ter certeza do que a gente está falando. Porque eles chegam cheios de pergunta. E a gente tem que ter as respostas. Ou antes mesmo deles perguntarem, eu já explico. Você sabe o que é execução penal? Primeira pergunta que eu faço para um interno. A maioria deles me responde, não. Você sabe qual é a fase do processo que você está vivendo, pessoa? Não. Ah, eu sei que eu peguei 3/5, eu sei que eu peguei 25%, eu sei que eu peguei isso. Tá, mas você sabe do que se trata essa porcentagem? Você sabe do que se trata essa fração? Ah, eu tenho que explicar. É o lapso temporal que você tem que cumprir. Veja a sua database. Você sabe que é a sua database? Não, não sei nada disso. Então, eu dou uma aula mesmo para os internos do que é execução penal, do que está acontecendo ali no processo deles. Isso faz muita diferença. Dominar a execução penal faz, sim, muita diferença. E um indica para o outro de maneira surpreendente. Que incrível. E é uma coisa que você falou, você pode estar começando agora na advocacia, mas Sim. O conhecimento, ele proporciona que você salte, o conhecimento proporciona que você se posicione e que você tenha clientes. Uma coisa que me chamou a atenção, que você falou, e você falou isso muito, e eu gostei. Eu queria ser reconhecida, eu queria ser reconhecida. Porque é um desejo de todo mundo, né? Na minha cabeça, eu ia ter esse reconhecimento se eu tivesse um concurso, que seria um status, seria um cargo. Então, a gente busca isso, né? A gente quer ser reconhecida. Sim. E eu queria que você me desse um exemplo, por exemplo, de uma situação que te deixou muito feliz, que você falou assim, nossa, me reconheceram como advogada. Bom, as situações que eu passo com frequência, que me deixam muito felizes, são as indicações, inclusive de outros colegas também criminalistas, que têm muito mais tempo de advocacia que eu, e esses colegas têm um carinho, um respeito muito grande por mim, porque sabem que eu domino a minha área. E isso me deixou um pouco assim espantada, sabe? Nas reuniões de OAB, quando eu vejo outros advogados, eu conheço a senhora, eu vi seu Instagram, você faz execução penal, não sei o que. Eu, gente, mas cheguei agora. Olha que incrível, né? Você se posicionou na parte de execução penal, além de ter os seus clientes na execução penal, você já pode começar em produtos, em trabalhar com consultorias, mentorias para outros colegas advogados.
cursos também, eventualmente. E é assim, quando você gosta da área que você vai fazendo, você começa a pensar algo também. E você hoje tem propriedade para isso. Porque, como você bem fala, esse reconhecimento vem muito por parte de outros colegas advogados, essa admiração, essa confiança pelo seu trabalho. Enfim, na sua história, ela é muito inspiradora, né? Essa história é linda. E teve alguma coisa que você já conseguiu conquistar através da advocacia? Não sei, pode ser uma coisa pessoal, alguma coisa material que te deixou muito feliz e que você imaginou que você não fosse conquistar? Além da independência financeira, que eu aperto ali nessa tecla, que é muito importante, chegou muito rápido mesmo, porque é aquilo, né, gente? Quando a gente domina o que a gente faz, a partir do momento em que eu tinha o domínio da execução penal, que eu comecei o curso, comecei a estudar, realmente me senti segura para atuar e fui atendendo. A partir de um cliente, comecei a atender vários. A independência financeira veio e o reconhecimento também, que é o que eu sempre falo, o reconhecimento. Fer, não tem nada, não tem nada melhor no mundo do que você ser reconhecido pelo seu trabalho, de você realmente ouvir, seja de um cliente, seja de um outro profissional, mas principalmente dos clientes, eu sinto essa gratidão, um coração quentinho, assim, de ouvir: doutora, ainda bem que eu contratei a senhora, que a senhora sabe o que faz, a senhora sabe perfeitamente atuar nisso daqui. E são clientes, a maioria dos meus clientes, são clientes que já vieram de outros advogados. Não criticando a atuação dos outros, claro que não. Mas é porque a faixa de execução, de fato, muita gente não sabe atuar, muita gente não domina, não tem segurança para atuar. E aí se arrisca, se aventura sem saber, acaba prejudicando outras pessoas, acaba também prejudicando a classe, porque o cliente ele passa a desacreditar, né, do advogado, tipo assim, até chegar alguém que tem confiança, que explica, que domina, né? Exatamente, isso acontece diariamente comigo. E tem acontecido também de eu marcar para ir em uma unidade prisional determinado dia, e quando eu chego lá, meu cliente vem com uma ficha de 5, 6 nomes. Doutora, olha, tem não sei quantas pessoas aqui que estão pedindo. Eles chegam e perguntam: seu advogado é bom? Sua advogada é boa? Aí eles falam: é muito boa, vai resolver seu problema. Passa meu nome para ela, fala para ela me tirar aqui, é uma expressão que eles usam, fala para ela me tirar aqui, por favor. Aí eu, meu Deus do céu, no dia seguinte eu tenho que voltar, tenho que conversar com todo mundo, porque eu primeiro analiso o processo da pessoa para depois conversar com ela, né? Aí no dia seguinte eu tenho que voltar. Então, assim, antes, no início, eu ia a uma unidade prisional e atendia 2 internos. Hoje eu vou e eu não tenho mais hora para sair. Não tenho mais hora para sair. E aqui no Espírito Santo a gente não tem esse atendimento virtual, que é algo muito prático. Algo muito bom. Aqui no estado de São Paulo a gente tem. Pois é, aqui não. Aqui é tudo pessoalmente. E as unidades são afastadas. Então, a maioria das vezes a gente tem que fazer uma viagem para chegar até a unidade. Eu tenho que tirar o meu dia. Na verdade, eu tenho que tirar a minha semana para ir até as unidades. E eu fico o dia inteiro. Eu saio 8 horas da noite, já aconteceu dias de eu sair 10 horas da noite de unidade, porque eu não tenho tempo para o cliente. O cliente chega até mim sem saber de nada. Então, eu faço questão, independente de quem seja o cliente, de explicar tudo. Eu explico tudo, desde o início, até o que é a execução, até quanto tempo essa pessoa tem que ficar ali no regime fechado para progredir para o semiaberto, o que é falta grave, o que é o PAD, quais são as consequências do PAD. Então, gente, é surreal, foi muito surreal mesmo. E eu não sabia que eu mesma ia ter essa segurança toda, mas a segurança vem do conhecimento, de fato. Se a gente não souber, a gente fica inseguro mesmo. Ô, Ana, eu falo também isso, né? Que é um movimento que acontece também na minha advocacia, que acontece com os outros colegas, acontece com você, quem se posiciona na execução, né? Por quê? Hoje, 80%, 90% dos meus clientes vêm de indicação de outros clientes. Por quê? Os presos, eles são separados entre provisórios e condenados.
Sim. Então, se a partir do momento que você faz um bom trabalho, igual que você está relatando, não foi, ai, nossa, foi sorte da Ana. Não. É a sua competência, é o seu conhecimento, é a atenção. Gente, olha a fala dela. Eu vou para dentro da unidade prisional, não tenho hora para voltar, eu fico lá a semana inteira. Então, é perfil de profissionais como a Ana que dão certo na advocacia, que ela dá atenção, ela dá empatia, ela senta, ela conversa, ela explica o que tem que ser feito, ela tem propriedade para poder explicar sobre o processo e, consequentemente, ela tem bons resultados, ela consegue fechar o contrato, ela é indicada, ela é procurada por isso. Então, Ana, você é uma profissional realmente de destaque. Eu vou querer, assim, eu trago você aqui 5, 10, 15 vezes para poder ouvir a sua história e realmente mostrar para as pessoas que realmente é possível atuar na advocacia, é possível você atuar só com execução, é possível você ser reconhecido profissionalmente, ter independência financeira, ter liberdade geográfica, liberdade de tempo, tudo que a gente sempre sonhou e algo que a gente imaginava apenas em concurso público, né? Então, a sua história, ela reforça isso, que realmente é possível para aqueles que querem fazer acontecer. E eu queria que você deixasse uma mensagem agora para quem está nos ouvindo nesse momento. Alguma mensagem para quem está pensando em desistir da advocacia nesse momento, algo que esteja aí tocando o seu coração. Pois é. Gente, eu vou falar o que eu fiz. Vou aconselhar a fazerem o que eu fiz. Porque muita gente olha para minha história, muita gente que não me conhece e pensa assim: ah, com certeza ela foi indicada, provavelmente alguém mostrou ali o caminho onde ela queria, ela tem pais advogados. Não, eu sou filha de um motorista e de uma professora. Eu não tenho ninguém da minha família na advocacia. E eu vim do sul do estado, do interior, eu sou do Espírito Santo, que já é um estado pequeno, para a capital, sem conhecer absolutamente ninguém. É posicionamento, é decidir realmente o que quer. Se a gente ama, gente, ama, você decidiu que você gosta muito disso, por que não tentar? Por que não se posicionar? Por que não mostrar para as pessoas que você tem a solução para o problema delas? Porque não é a gente que precisa do cliente, são os clientes que precisam de nós. Mas como que eles vão saber que nós temos a solução para os problemas deles se nós não mostrarmos para os outros? Se a gente não se posicionar. A gente precisa se posicionar e mostrar: ei, eu sei fazer isso, para que a gente tenha cliente e seja reconhecido a partir de um bom trabalho com um. Basta um cliente. A partir de um bom trabalho com um cliente, a gente vai conseguir inúmeros clientes. Hoje eu não sei te dizer, Fê, do fundo do coração, sem abrir planilha aqui no computador, enfim, quantos clientes eu tenho. Eu não sei dizer. Isso não foi sorte, foi indicação. A partir de um bom trabalho, indicação, 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 fecha contrato, 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 atrás de contrato, e assim por diante. Sem medo. Deus, que incrível! Gente, olha a tranquilidade que ela fala, postura, serenidade. Então, ela é uma inspiração para todo mundo, gente. Eu fico aqui emocionada de ouvir ela falar de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito sincera, de uma forma muito realmente inspiradora. Ana, eu desejo que você continue voando cada vez mais alto. Espero que no próximo podcast você venha aqui para me contar que está também conseguindo fechar consultorias para outros colegas advogados e que já está estruturando a sua mentoria para poder ajudar outros colegas que também desejam atuar na execução. Eu vou estar aqui sempre acompanhando seus voos de pertinho, batendo palmas e aplaudindo todo o seu sucesso, porque você merece muito isso, né? Você é uma profissional dedicada e mostra realmente a postura desde o início. É isso que eu vou fazer. Eu sei que eu quero ser reconhecida profissionalmente e eu sei o que eu preciso fazer para isso. Então, não tem outro caminho para você que não do sucesso cada vez mais. Obrigada, Fer. Olha, e eu queria muito agradecer também a você. Porque se não fosse você, eu não estaria nesse caminho. Provavelmente eu estaria hoje completamente perdida, pegando tudo quanto é processo, de tudo quanto é área, o que muito jovem advogado faz, começar atirando para todos os lados. Esse é o maior erro. Então, Fê, obrigada por existir, de verdade. Obrigada a você primeiro
por se posicionar, por mostrar o que você faz, e você transforma a vida de muitos advogados. Muitos, você não tem noção. Muito obrigada mesmo. Beijo grande, obrigada pelo carinho e vejo todos vocês no próximo episódio do nosso podcast.